tarde! Estamos começando com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E hoje, último domingo do mês, a gente encerra a nossa série O Homem e o Sexo. E o nosso tema de hoje, vai causar polêmica. O homem e a prostituição. Quero saber aí, meninos, o que é que vocês acham? Já utilizaram o serviço de alguma garota de programa? Qual a importância enfim, o que é que o homem pensa acerca da prostituição e o que é que a mulher acha sobre esse assunto? Como a mulher lida, como a sociedade lida, como é que a gente vê, tá? E hoje eu tô com 3 convidados. Um está a caminho, daqui a pouco quando ele chegar eu apresento. Eu estou aqui com o Djalma Margolo, Didi, vulgo Didi, terapeuta junguiano, estatístico, escritor, vários livros lançados. Enfim, começou o programa, fez comigo ano passado todo, com o meu prazer. E de vez em quando ele tá aqui agora com a gente. Fala um alô aí pra todo mundo, Didi. É uma alegria estar sempre no programa, né, Maera? E sempre foi bom. Eu comecei fazendo programa com você, foi muito bom. Eu aguento com esse homem, gente. E foi ótimo, eu tive um prazer imenso com isso. Mas eu quero abraçar os amigos que estão todos aqui, o Carlos, o seu convidado, que você falará o nome depois. Vamos deixar essa coisa assim no ar, fazer um suspense. E vamos falar sobre prostituição, que começa inclusive no mundo animal. Sim, importante. A gente já conversou sobre isso. Exatamente. Somos a evolução da espécie, mas a gente tem que olhar para trás e ver o que acontece aí nos outros reinos também, não é? Saja, meu outro convidado, filósofo, professor da UFBA. Esse homem maravilhoso que, enfim, eu digo a ele que eu nunca vou me esquecer. Uma vez, tem alguns anos atrás, simplesmente eu estava assistindo uma palestra de Saja num auditório de um grande hotel aqui. Tinham 800 pessoas na sala. Eu estava no final do auditório, na porta de saída. Saja falava, era aquele silêncio. Gente, o meu lápis, eu estava brincando com o lápis na mão. O lápis caiu no chão, todo mundo olhou para trás. Tá vendo? Esse é o seu impacto. Uau! Diz um alô. Eu... Seja bem-vindo! Pronto, obrigado. E eu fico, assim, sabe, muito feliz porque, na verdade, tá junto, né? Tá junto que é o segredo, o compartilhamento. Eu acredito muito na rádio, nos meios mesmo de comunicação hoje, principalmente estar aqui discutindo sobre um assunto tão delicado da história da humanidade e estar com você que eu sei de que nós temos uma causa comum, né? Você, Djalma, Cal, são pessoas que, quer dizer, eu sei que como Bertolt Brecht fala, de que existem pessoas que são indispensáveis, mas eu acredito que existem causas insubstituíveis. Maiores que nós. Nós estamos no caminho. Então nós temos uma causa indispensável e insubstituível em comum. Então fico muito feliz. Cuidar das pessoas e levar o que a gente tem de bom, somar o que cada um tem de bom para ver se a gente cresce, né? Claro, enquanto só comunidade. cresce junto. Com certeza. Bom, gente, meu outro convidado tá chegando já. É Cal Mascarenhas. Uhul! Esse homem maravilhoso também, todo mundo já conhece, trabalha com PNL aqui em Salvador, é terapeuta, enfim, trabalha conferencista e também é uma pessoa que tem muito a colaborar. Ele tá a caminho chegando já. E só pra gente começar com uma brincadeira, já tô com o convite na linha. Aguarda aí, William, só um minutinho. Já estou com o ouvinte na linha e fazer uma brincadeira. Meu marido fica assim, ó. Amor, minha única questão quando todo mundo me pergunta o que é que minha mulher faz, eu tenho que virar e dizer, minha mulher faz programa todo domingo. Aí eu só faço rir, olha pra cara dele. É com sentimento, com pesar que eu digo, minha mulher faz programa todo domingo. Eu falo, pelo menos é só uma vez por semana, é ao vivo com um monte de gente. Esse hoje tá. Bom, os nossos canais de comunicação, para quem quiser interagir com a gente, 35055000, telefone aqui da Rádio Metrópole, vou repetir, 35055000. Vocês podem se comunicar com a gente pelo Zap, mandando sua mensagem. Lembra de colocar o 9 na frente, então 981 553 285. Já vou repetir com o 9. 981 553 258. Podem se comunicar com a gente também pelo portal da Metrópole, que é o metro1.com.br, ou aqui na nossa página no Facebook Cabeça de Homem. Quero ouvir vocês. Vamos lá, antes de passar para vocês, meninos, já vou falar com os ouvintes. William, boa tarde, tudo bem? Alô? Caiu a ligação, Zé? Alô, William?
Não estamos te ouvindo. Deixa eu ver se é um problema aqui nosso técnico. Não, Zé. Tem mais algum ouvinte na linha, Dante? Eu não tô ouvindo nada aqui. Não tá saindo pra mim. Tá saindo pra vocês? Tem nada aqui, até o rádio tá parado aqui todo. O rádio tá parado aqui, Zé. Então eu continuo falando e depois você coloca o ouvinte na linha. Problema técnico, parou tudo. Gente, por favor, meus ouvintes que são, enfim, compartilham com a gente aqui no Facebook. Eu vou continuar fazendo o programa como se vocês estivessem ouvindo a gente, que outro dia teve um problema técnico aqui, que eu vi que vocês começaram a postar mensagens que era só interno, tá? E que vocês estavam ouvindo normal. Então vamos lá, Didi. Você trouxe uma questão interessante no início, falando sobre o problema da prostituição, que começou no mundo animal. Fala um pouquinho pra gente, ou seja, não é algo só dos humanos. Quero entender melhor isso. Veja uma coisa interessante, não é? Normalmente se define prostituição como uma troca de sexo por dinheiro. Na verdade não é só por isso, é por cargo, por posição, por muita coisa, não é? Mas entre os animais, se você vai ver o chimpanzé, ele tem a prática da prostituição. Quando eles caçam o animal, porque eles não são somente vegetarianos, eles também são carnívoros, as fêmeas se aproximam dos machos e ficam pedindo. E eles, é como se eles dissessem, olha, se você me der, eu dou. E aí eles dão e elas fazem sexo com ele. Né? Saja? Nossa! Eu me lembro também, você me contou, mas aí já é uma outra questão, que tem alguns passarinhos, né? Que a mulher, o passarinho prepara a casa ao macho, e simplesmente a mulher, ela escolhe a casa que ela vai entrar, tipo assim, a casa mais bonita, etc. E que ela entra na casa que ela escolhe, mas que quando o passarinho sai ela transa ela vai para outras casas e vai fazer sexo com outros passarinhos, copular. Olha que danado. Ou seja, o problema é mais antigo do que a gente pensa. É antes de Adão e Eva. Uau! Saja, como é que você, enfim, como filósofo, como pensador, como formador de opinião, a gente teve uma conversa antes de eu começar o Cabeça de Homem, sei lá, final de 2013. E você me trouxe essa questão, a gente falando sobre várias coisas. Quero até te agradecer, vou fazer uma revelação aqui. Quando eu pensei no programa, eu dizia assim, é um programa sobre relacionamentos a dois. Aí quando eu cheguei lá em Saja, a Saja olhou pra mim, e se for a três? A quatro? Eu comecei a rir, eu falei, gente, eu só tenho que agradecer a vocês, que são maravilhosos, porque me trazem, vocês, meus digamos assim, amigos e consultores, me trouxeram tantas informações que eu, como mulher, não consigo enxergar, mas a questão da gente estudando os homens, realmente abrindo espaço para que aqui o microfone é de vocês. Como os homens pensam e falam, eu falei, tô tão presa no meu quadrado, vamos abrir isso. Mas voltemos. Como é que você vê essa questão? Olha, essas questões, normalmente quando são colocadas, me passa logo a ideia de pessoa na cabeça, né? Tá. Né? Uma pessoa. Né? Certo. Veja, a prostituição, do lado aqui que eu estou vendo, na verdade é um rebaixamento da pessoa. Tá. É um rebaixamento da pessoa porque o rebaixamento da pessoa mediado é pelo dinheiro, digamos assim. Quer dizer, na verdade, é o exercício, portanto, do poder e do poder do dinheiro sobre o corpo de um outro. Ou seja, todas as vezes que o poder é exercido pela mediação, principalmente do dinheiro, você não tem ali poder, você tem apenas violência, para citar Hannah Arendt. Então, na verdade, todas as vezes que você usa a pessoa como meio para um determinado fim, e no caso aqui, muito mal colocado pelas pessoas normalmente por prazer, porque eu não posso entender um prazer como um prazer comprado da pessoa, você entende? Então, esse rebaixamento do outro, e então a prostituição é muito mais do que usar o corpo da mulher, é usar o corpo da mulher, é usar o corpo do homem, a escravatura, a escravidão, todo o exercício espúrio do outro é uma prostituição, é um rebaixamento do outro. Portanto, é uma violência à outra pessoa, porque você não tem uma pessoa ali. É uma reificação, para dizer a palavra filosófica, que é a coisificação, você tornar coisa o outro. Se você torna coisa o outro, você não tem alguém, você tem apenas nada. Okay. Agora tem uma coisa aí que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos lá. A prostituição religiosa que havia na antiguidade. Sim.
as devotas de Astarté Sim. tinham que ficar no templo pelo menos uma vez na vida, e o homem que passasse e jogasse a moeda de menor valor no colo dela, ela ia e transava. Eu me pergunto se nessa religião tinham beatas, não é? Ai, olha, esse Djalma, gente, esse programa aqui é cultura, é informação, além de conscientização. Mas vamos lá, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tá havendo um problema técnico aqui na rádio, tá? Eu não tô conseguindo ouvir os ouvintes. Zé Silva, que tá aqui comigo hoje, tá ouvindo vocês, mas quando vai passar aqui pro estúdio onde eu estou, com os nossos convidados, eu não ouço o que vocês falam por telefone. Então eu vou pedir a gentileza de vocês se contactarem com a gente pelo nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem 1, pelo portal metro1.com.br e pelo Zap, porque se vocês mandarem a mensagem pelo Zap, o Zap está conectado com o portal Metro 1. Então eu vou conseguir receber a mensagem de vocês aqui e ler. 981-553-258. Vou repetir. 981-553-258. Mas infelizmente eu não estou conseguindo ouvir as ligações de vocês. Uma pergunta, as pessoas Diga. poderiam mandar o WhatsApp de voz? Não, Di, Ah, porque não vem pode. aqui pro sistema do Metro 1. Ah, E tá mesmo certo. se mandasse no meu Zap, na hora que eu aumentasse aqui, poderia ter interferência no som. tá. Então a gente vai ter que se comunicar por escrito. Ou seja, o tema são tantos tabus, gente, que até o microfone é pra isso. Hoje o universo vetou o microfone. Esse microfone é moralista, esse telefone, o telefone é moralista. Vamos lá. O Sérgio trouxe uma questão muito interessante. A gente falar sobre essa coisa do exercício do poder, que a gente usa o poder, o dinheiro, para comprar o outro ou para ter sexo. Uma coisa interessante é, com várias discussões com as prostitutas, com as garotas de programa, às vezes elas falam que se orgulham do que fazem, etc. E aí uma vez a gente tendo uma conversa com uma outra, venha cá! Entre no estúdio! Gente, nosso terceiro convidado chegou. Um presente, vou dizer, um presente. Porque ele não tinha data, não tinha agenda, não tinha nada. Porque esse homem aí, trabalha e dá curso todo final de semana. E aí me liga ontem ou anteontem e fala assim, Mai, a minha agenda do final de semana foi cancelada. Será que tem espaço para eu ir no seu programa no domingo? Eu não sei. Eu falei, lógico, sempre vai ter. E quem tá lá são seus colegas, Saja e Djalma. E agora, o nosso clube aqui está completo. Nossa, muito feliz de estar aqui com vocês, cercado de gente boa, de energia boa. Um prazer, minha gente, um super abraço, super beijo a todos. Bom, vamos lá. Então, Saja trouxe essa questão de que a gente usa o poder, usa o dinheiro para ganhar sexo. E conversando com, enfim, com uma prostituta e com várias que eu já fiz entrevista, apesar delas dizerem que se orgulham do que fazem, aí eu pergunto, você diria seu filho que trabalha com isso? Você diria sua família que trabalha com isso? E aí, na hora, todo mundo se cala, ninguém diz. É verdade. Ou seja, não é algo para se orgulhar. Às vezes é a escolha delas que ou foi a escolha mais fácil, ou a escolha mais rápida, ou que simplesmente foi colocada nessa vida. Ou escolheu a escolha do outro. Isso, ou escolheu a escolha do outro. Né? Exatamente. Vá lá. Porque quando eu digo escolher a escolha do outro, significa o seguinte, se a questão é ir por aqui ou ir por ali, essa opção que você me dá não é uma escolha minha, eu vou escolher em cima da sua escolha. Então eu acho que a palavra talvez pudesse ser outra, uma opção, sei lá. Mas o que eu acho que a gente tem que deixar muito claro é exatamente isso. Não é vitimização, não se trata dessa palavra. Se trata apenas de colocar as razões pelas quais as pessoas se colocam neste lugar, ou são obrigadas a se colocar neste lugar. Entende? Exatamente. Porque a questão não é porque a prostituta, porque todo mundo transa, porque todo mundo se orgulha. Eu digo, olha, mesmo que se orgulhem, não é motivo de orgulho. Porque, e aí eu insisto nesse sentido, quer dizer, a mediação do dinheiro, inclusive, é tal ponto forte que ao, digamos, vender o corpo, subtrai o prazer. Eu entendo que, primeiro que eu não entendo prazer dessa forma, e segundo também que eu acredito que o corpo da prostituta ou do prostituto, sei lá, ele se torna um corpo denúncia. Traduza isso aí, É um explique corpo melhor, denúncia, até eu assim, quero entender não, agora. porque eu acho que existe, porque o corpo denúncia significa o seguinte, aquele corpo ali fala, ele indica uma situação de rebaixamento do outro, de utilização do corpo do outro, para nada. Porque existe também uma incompetência de você chegar até o outro e conquistar o outro. Então, se você precisa pagar, é porque você não tem competência.
Exatamente. Você entende? Quer dizer, ou seja, então, na verdade, o ato da prostituta fica quase que um ato de desprezo. Indica o desprezo. Não é tão simples assim. Entende? São coisas muito delicadas que a gente trabalha. Acho que até essa complexidade, Saja, ela vem como fruto de uma pergunta. E, quer dizer, para todo mundo será assim? É uma grande pergunta que eu faço. Toda vez que eu vejo, percebo situações na sociedade, eu me pergunto, para todo mundo é da mesma forma? Ou seja, para todas as prostitutas foi falta de opção? Para todas as prostitutas e prostitutos, já que estamos falando de prostituição viril também, que é uma das maneiras como se fala prostituição masculina, para todos eles e para todas elas, nunca houve uma vontade, uma escolha consciente de dizer, eu quero isso. Eu falo isso por conta de algumas realidades que eu percebo a partir de pessoas que viveram e vivem essa experiência. Existe uma grande, eu acredito que é uma dos maiores nomes na defesa do orgulho em ser prostituta, que é uma coisa curiosa, mas existe, né? Que é a Gabriela Leite, que é uma das ativistas que se relacionam com uma ideia de um movimento chamado Movimento das Mulheres Prostitutas. E ela fala inclusive isso. Por que não existe um movimento dos homens prostitutos no Brasil? E ela diz assim, olha, os homens prostitutos, eles têm mais dificuldade em falar sobre isso do que nós mulheres. Eu acredito que as mulheres estão na frente nesse aspecto. Ô Carl, você fez uma colocação interessante, porque eu já atendi mulheres, garotas de programa. Uhum. E as mulheres que eu atendi, garotas de programa, na verdade, elas fizeram uma escolha, efetivamente, se a gente for falar assim. Elas quiseram ser, uma vez não virou, disse, não. Eu digo, você entrou num grupo, assim. Ela disse, não, eu simplesmente botei um anúncio no jornal, porque eu resolvi fazer. Uhum. E eu disse assim, isso não é ruim, não tem uma coisa... Ela disse, não, na maioria das vezes eu até gosto. Quer dizer, a coisa me chocou porque eu pensava também... Você via no mito, né? Exatamente, via nesse mito que você colocou. Não, elas foram obrigadas, não. Duas que eu conheci, escolha. Elas escolheram fazer isso. E agora existem, com Saja, aquelas que são obrigadas pela fome, por um desejo de ter dinheiro. Também etc. é uma exclusão social, porque inclusive se você fizer isso é 10, se você fizer aquilo. Você entende? Quer dizer, porque veja bem, o que comprova a regra é a exceção da regra. Isso. Entende? Quer dizer, e eu entendo também o seguinte, que o ato de uma pessoa optar, isso não justifica. Porque o outro optou em matar 10, 50, 1000. Alguém optou por ser médico, outro optou por ser vendedor, assassino. Entendeu? Ser filósofo. Ser filósofo. Ser político. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para definir o que são propriamente escolhas, entende? Por exemplo, eu gosto, porque a questão é muito ampla, mas, por exemplo, o que é prazer? Propriamente numa relação onde você não tem uma pessoa, onde existe uma instrumentalização pela mediação. Entende? Veja, não se trata de questão moral. Aliás, muito pelo contrário, está escrito Vamos em Mateus. sair da parte moral. Não é uma Entendi as questões. Pois é. É uma questão, não estamos nisso. Nós estamos, sim, porque inclusive tem lá escrito em Mateus 21 que as prostitutas vos precederão. Exatamente por conta disso. Quer dizer, por conta do rebaixamento da pessoa. Mas a questão, Saginha, que eu trago, e aliás eu adoro quando a gente pode conversar trazendo pontos de vista diferentes. Claro, né? poder... Eu gosto até de dizer assim, façamos como as abelhas, polemizemos. Tá, esse pólen que eu estou trazendo agora é justamente isso. Como garantir que alguém, obrigatoriamente por vender um serviço sexual, eu não estou nem falando de vender o corpo, porque eu acho que quando um carregador de caixas carrega a caixa, está vendendo corpo. E quando um modelo desfila numa passarela, está vendendo corpo. Ou seja, nós vendemos nossos serviços, nós vendemos inteligência, nós vendemos poder braçal e sorriso e comunicação, no caso de Maiara. Maiara está vendendo o corpo dela, está vendendo a voz dela.
todo mundo está vendendo alguma coisa. Ah, o outro lá, né? Não. A Mayara está vendendo a voz dela assim, meu amigo. Tá ganhando, Ele tá ganhando para isso. E quer dizer, não se trata realmente de defender. Eu não estou defendendo a prostituição. Inclusive, há uma distinção entre o que é uma exploração sexual e o que é prostituição. A ideia que eu estou trazendo é da gente tornar a coisa ainda mais complexa. Porque se eu exploro sexualmente um ser humano que não quer estar ali, eu estou fazendo um regime escravista. Quando eu falo sobre prostituição, e aqui a gente está falando da prostituição masculina, eu estou falando de alguém que disse, existem profissões. Essa é o clichê, né? A mais antiga do mundo. E eu quero essa. E aí eu vou dizer obrigatoriamente por que essa pessoa fez essa escolha, que ela fez uma escolha que a rebaixa. Será que essa escolha a rebaixa? Então, rebaixar não é uma percepção minha, não é uma inferência minha, não é um juízo de valor. E é isso que eu estou trazendo. Por que obrigatoriamente nós precisamos ter ideias absolutistas sobre questões relacionadas a escolhas humanas? Então, primeiro, prostituição não é crime no Brasil. Crime é aquilo que cerca a prostituição. Então, se alguém agencia pessoas, escraviza pessoas, faz cárcere privado, se alguém coloca para trabalhar como vendedor de serviço sexual um jovem, né, menor de 18 anos, ou seja, se alguém cria uma casa de prostituição, essas pessoas podem ser penalizadas pela lei. Mas quando estamos falando da prostituição e não da exploração sexual de maiores ou de menores, eu acho que a ideia fica bem complexa. Inclusive, Bem você complexo. colocou uma coisa da escravização sexual. Se nós formos para a antiguidade, na Roma antiga, não é, Ságia? Os aristocratas romanos mantinham bordéis. Se você vê Pompeia, achei, porque eram mulheres, os lupanários, as mulheres eram escravizadas e colocadas para ganhar dinheiro para os seus donos. Sim. Ou seja, o proxeneta já havia desde aquela época. Na Grécia você tinha também as hetaíras ou heteras, não é? Que eram mulheres, inclusive, altamente preparadas. Na Grécia, uma mulher para estudar, era esse o caminho. É interessante isso. Então essa escravização já vem de muito. E isso se perpetuou. E com o capitalismo, a ascensão da burguesia, isso se tornou patente. Agora, existem formas de prostituição que não são apenas da venda através do dinheiro do sexo. Tem um aspecto que é a busca pelo poder, que mulheres ou homens que vão vender alguma coisa e que se insinuam sexualmente para poder conseguir. Então, existe uma prostituição. A própria esposa, que às vezes não quer nada com o marido, mas que quando ela deseja alguma coisa, ela aí simplesmente cede ao que ele quer para conseguir aquilo que quer. Isso é uma forma de prostituição. A venda de um serviço sexual. Exatamente. Então, nós temos que ampliar bastante essa visão do que é. E como Ságia bem colocou, eu estar vendendo meu corpo, eu estar, como você chamou a atenção, a venda do corpo não é simplesmente por uma questão imediata financeira, às vezes por poder. Tem, inclusive, maridos que cedem a esposa para alcançar o poder. Claro. E eu já Agora conheci isso. é engraçado que sempre Gente, tem olha- uma prevalência do masculino. Você já notou isso? Já. Bom, Né? Você está questão entendendo? de Quer dizer, gênero aí, né, como, Sália? então a gente tem que colocar isso. Você está entendendo? Porque É, a gente social. Mas as mulheres flexibiliza atualmente, muito, você tá Ságia, entendendo? já estão tomando a frente, Sim. porque já começam a alugar garotos de programa. Sim, mas é isso que eu digo, porque existe de fato uma noção que a gente precisa trabalhar. Quer dizer, vender o trabalho, quer dizer, isso aí é a cultura. Né? A cultura é isso, quer dizer, o nome disso é cultura. Agora, a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, quer dizer, não é desvalorizar a prática, não é? Mas são os mecanismos pelos quais a sociedade, principalmente o machismo, se coloca nessa posição. Você entendeu? Quer dizer, então eu acho que a gente precisa ter esse. Quer dizer, ninguém precisa da minha defesa nem do meu ataque nesse sentido. Compreende? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Sim. Entendeu? Ou seja, em todas as vezes que existe uma agressão, às vezes a gente precisa ver isso.
e começar a elaborar de outra forma. De outra Porque a forma, tendência do claro. indivíduo, e a gente está trazendo questões novas aqui para discussão, é que a gente sempre cai naquela questão, aquela dali não vale nada, se vende. Mas isso é uma discussão feminina. O homem criou o preconceito com relação à mulher, que vende o corpo, que a mulher da vida quer isso, mas ele adora se usar e se valer disso. Aí ele desqualifica a mulher e leva as mulheres a desqualificarem as outras, ou Pegue seja... essa palavra e trabalhe. É a desqualificação. Sabe por quê? Porque assim, ó, se ele paga pela mulher, ele desqualifica a mulher. Agora, se a ele mulher... paga pelo Agora, homem, não é? e a mulher que paga, ou seja, a mulher tá sempre errada na sociedade. Mas não, vamos ampliar a discussão. mas calma aí, eu vou ampliar e vou chegar lá já agora. Porque assim, ó, se a mulher que vende o corpo e recebe por ela ser garota de programa, tá errado, ela é discriminada pela sociedade. Se é a mulher que compra Também. e paga pelo garoto de programa, ela Isso. também está errada. E o homem nunca está errado, o homem está sempre então. certo. Quando- É nesse ponto que eu quero chegar agora. Vamos lá. Então Muito tem bem. outras variáveis. Desqualificação da mulher pelo homem. Vamos lá, vamos Seja conversar. qual for Vamos o conversar ponto. sobre Adorei. mulher com comportamento e homem com o mesmo comportamento, tá? Vamos lá, Vamos você lá. é doutor nisso. O comportamento humano. Então, veja Saginha e diz Alma, por favor, e você, Mayara. E você que está nos ouvindo também. Uma mulher que faz muito sexo, e que não tem problemas com ideias de ser promíscua ou não, e que transa com muita gente. Tá, beleza. O que são os adjetivos que se lançam sob o ponto de vista de tornar esta mulher estigmatizada? Quais são... Moralmente estigmatizada. Moralmente estigmatizada. Quais são as falas, ou os adjetivos, ou os palavrões que se lançam sobre essa mulher? Vagabunda, coisas Vagabunda. desse tipo, né? O que mais? Tem mais? mais? Tem mais? Tem. E se um homem tiver Tem o mesmo vários. comportamento? Se um homem tiver o mesmo comportamento, o que é que se diz dele? Pois é, essa que é a questão. Ou seja, quem está... Garanhão. Pois é, a gente ainda Pegador, vive uma pegador. sociedade machista. Então, Perfeito. Então nós não estamos falando... a instrumentalização do corpo do outro numa situação onde existe o exercício, eu ia dizer do poder, mas eu vou voltar à situação. Todo exercício que desqualifica não é poder, é violência, então aí é uma violência que está se aplicando. Sobre o homem ou sobre a mulher? Sobre os Isso. dois, mas Sobre quem acontece quer que que seja. o preconceito é só sobre a mulher, por conta da sociedade machista ainda. Deixa eu só trazer uma questão. Um ouvinte, ele... Peraí, intervalo comercial, vamos fazer só um minutinho. Vamos para os intervalos comerciais, 2 minutinhos a gente volta. E eu trago a questão aqui que o William mandou aqui algumas mensagens. Boa tarde, estamos de volta com mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio. E hoje a gente está finalizando a série O Homem e o Sexo com o tema O Homem e a Prostituição. O negócio aqui tá pegando fogo. Esses minutos aqui foram minutos de discussão intensa. Meus convidados são Djalma Margolo, Saja e Calmas Carinhas. E vamos voltar rapidinho. O William tinha ligado pra gente no início do programa e a ligação caiu. Ele falou assim: comecei a trabalhar no banco, no comércio, na década de 60, onde haviam os melhores bregas da Bahia. Eu frequentava tanto o local que eu fiquei conhecido como William do Brega. E ele fala que hoje, quando ele encontra os amigos daquela época, que os amigos ficam brincando com ele. William... Você dizia que a mãe dele tinha a chave do Brega, por isso que ele ia tanto lá. Olha, eu só disputo com ele que eram os melhores. Discutir, mas não era bem assim não. Maria da Vovó era outra. A Montanha, o 63. Calma, não era assim não. E o outro tá aqui, finalizando o Homem e o Sexo não, porque sexo não tem fim. Tinha o de Djalma Santana. Peraí, Eu não falei, era estamos assim, não. finalizando hoje a série O Homem e o Sexo. Ele não, finalizando o sexo e homem não, isso não tem fim não. Mas voltemos, a gente pegou na questão que foi justamente falando sobre o ponto da exclusão, tá? Do prazer, do não prazer, se é bom, se não é. E que a mulher é sempre tratada da mesma forma. A culpa, digamos assim, ou o problema é da mulher. E você aqui na hora do nosso intervalo, Cal, trouxe uma discussão interessante. Que é assim, nem todo mundo sofre com isso. E quem faz por prazer? E quem gosta que Então não está não é sofrendo? prostituição. Ou seja, prostituição, portanto, é o rebaixamento do corpo do outro. Na escolha, ou seja, porque senão, porque veja bem, se as pessoas quiserem transar em cima da geladeira, embaixo do fogão, isso é um problema delas. E isso está dentro da intimidade durante milhões de anos. A gente trouxe o sexo para dentro do quarto exatamente por conta da humanização de tudo isso.
Né? Então, quer dizer, quando você coloca isso em praça pública, essas coisas todas, a gente tem que ver quais são as razões disso. Se uma pessoa está sofrendo, já é o suficiente para a gente relativizar. E veja, é importante citar isso, nós não estamos falando de quantidades, de relações sexuais da mulher, não estamos falando disso. Isso é um outro assunto. Eu estou falando aqui de pessoas que vendem o seu corpo porque só tem esta possibilidade de sobreviver, ponto. E que causa sofrimento ou não. Sérgio, você colocou um ponto interessante. Não é moral. Peraí, você colocou um ponto que eu achei interessante, porque tem o aspecto psicológico do fato. Do fato, inclusive. Mesmo que a pessoa faça por querer, e eu já lidei com isso em terapia, tá? A pessoa ela começou como modelo, era de outro estado, muito bonita, por sinal. Sim. E ela, de modelo, foi à prostituição por motivos óbvios. Até. Por facilidade, por várias coisas. Por várias Book coisas. rosa. O book rosa, exatamente. Aí o que aconteceu com isso? Ela veio para aqui, para Bahia, e o que eu achei mais interessante, quando ela me procurou para uma terapia, foi ela e o namorado. O namorado entrou primeiro, que queria falar comigo, queria que ela voltasse para o estado de origem. Tá? E aí começou a conversar comigo, e o mais interessante, ele era evangélico. E tinha um ano namorando com ela. E sabia que ela tinha sido prostituta. Não, e ela era garota de programa. era, Ele ok. frequentava garoto de programa. Então isso já teria um problema psicológico com relação a ele, pelos problemas de crença. E ela foi conversar comigo. Sabe o que é que estava vendo? Depois de muito tempo, a mãe dela estava na casa dela. Eu perguntei: o que é que sua mãe disse sobre isso? Ela disse: não diz nada. Eu digo: claro que não disse, porque está ganhando dinheiro com isso. A mãe, ela financiava a mãe, então a mãe nem reclamava o fato. Mas ela começou a ter problemas. Ela estava em determinado lugar, se ela sentava no lugar e alguém se levantava, ela ficava pensando: está se levantando porque eu sou prostituta. Ela começou a psicotizar. Ela estava neurotizando e iria psicotizar. Tanto que quando ela começou a conversar comigo, e como ela acordava à noite com isso, era um conflito interno, eu virei para ela, apesar dela justificar de todo jeito, mas ela não se justificava realmente contra aquilo que foi a educação dela, os princípios que ela teve. Né? Então nós temos que verificar isso. Existe uma condenação, entre aspas, vamos chamar aí, social da prostituição, exatamente. Que mesmo aquelas pessoas que aderem podem terminar tendo complicações psicológicas. Faz parte, inclusive, porque não se trata tanto da prostituta, mas da situação da prostituição. Ou seja, o que é prostituição? Prostituição não é fazer sexo. Qual é o problema de fazer sexo? Nada. Agora, como este prazer, aspas, porque não é prazer, do ponto de vista que eu entendo, acontece, é que a gente precisa discutir. Então eu discuto a figura do homem com relação ao sexo da prostituição nesse sentido. Vá lá, Cal. Não precisamos concordar, cada um tem seu ponto de eu acho vista. isso maravilhoso. Isso que é rico. Eu acho isso maravilhoso. Eu vejo o quanto nós estamos falando sobre essa questão e quando falamos dessa questão, falamos dos nossos pensamentos. E quanto abre também, como a gente vê os pensamentos dos outros, impacta. Eu acredito que precisaríamos de um seminário, Maiara. Eu concordo. Um seminário sobre esse assunto. Vamos aí pensar para o ano que vem. É um seminário aí de no mínimo 4 horas, mesmo os convidados aqui. Eu vejo coisas assim muito interessantes. Eu sempre penso que perceber é reduzir. Então, eu percebo uma realidade, eu estou reduzindo essa realidade a partir do meu cabedal de informações, da minha capacidade perceptiva. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando pensando, eu não estou falando a verdade sobre. Sim, é sempre o nosso ponto de vista. A gente estava falando a vista de um ponto, de uma pessoa, viu, gente? Então, quando eu penso sobre o que é prazer, eu nunca consigo imaginar que eu posso dizer o que significa o prazer de uma outra pessoa. Sim. Então, eu posso perceber que algumas pessoas têm o direito de encontrar prazer naquilo que fazem. Conversando com pessoas, pesquisando esta realidade, eu descobri que há pessoas que estão querendo trazer de volta a dignidade de ser prostituta. Por que ela fala isso? Eu estou usando aqui a... Você usou o termo interessante. Ela quer voltar a fazer. Sim. Porque ela sente a falta disso. Porque, exatamente. Não, peraí. Você disse o que ela precisa. Ela quer falar a dignidade de então, ser prostituta. então, não, você vê bem.
quer tornar digna porque não é digna. Porque foi a não construção foi social. colocada como digno, digna. A construção Então, social quer é dizer, algo é. indigno. Não é Porque tudo vista. é construção social. Até porque existem movimentos favoráveis, movimentos tramitando, inclusive, no Congresso, lei, a possibilidade de a regulamentação da profissão prostituição. Quer dizer, o governo quer cobrar imposto. Também vai ter isso. Vai haver isso, né? É isso que esse governo quer, cobrar imposto. Não, como movimento das prostitutas, e não como movimento que venha de cima para baixo, mas delas dizendo, bom, porque isso é um trabalho, nós entendemos como trabalho, é uma escolha nossa continuar trabalhando com isso. Seja bom ou não. Que isso seja algo que as pessoas respeitem, e inclusive, usando a fala de Gabriela Leite, essa senhora que escreveu agora aos 60 e poucos anos o livro Filha, Mãe, Avó e Puta, e ela diz Gostei. o termo puta precisa começar a ser visto não como um xingamento. Eu acho que prostituta não é a melhor definição para mim. E ela fala a respeito disso, ela diz, eu tenho orgulho de ter sido, durante 20 anos, uma puta no Rio de Janeiro. E eu agora ajudo esse movimento, encabeço o movimento, para ajudar outras mulheres que querem permanecer na profissão, que não são vítimas de exploração sexual, mas que querem entender, ou melhor, querem mostrar à sociedade. Querem sair da posição de rebaixamento. Ou seja, elas querem continuar trabalhando com serviços sexuais. Sim, pagos. veja, mas não existe a questão do rebaixamento Mas da pessoa. Ela quer Você está entendendo? dignidade. Exatamente é isso. Mas meu ela amigo. quer continuar na profissão, entendeu? Agora Sérgio? caiu a ficha total. Ela quer ganhar o dinheiro dela Sim. Ela pode vendendo ganhar, ela serviço pode fazer sexual. o que ela quiser. O importante é quando existe a mediação do dinheiro e esse dinheiro leva ao rebaixamento da outra pessoa, se torna a pessoa não, quer dizer, É uma coisa. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas Então vamos eu lá. não entendi, sargento. Então peraí, eu vou Desculpa, colocar. realmente. A questão é a seguinte, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Na hora que a gente compra algo, a gente torna esse algo objeto. E no que o algo é objeto, a pessoa não é objeto, a pessoa tem sentimento. Mas quando o homem compra um serviço de uma prostituta, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com ela. E tem várias mulheres que são vítimas de agressão. Então isso coloca ela numa posição de rebaixamento pelo valor hoje que a gente tem, pela forma como a sociedade vê isso. Ah, se eu te compro, estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é um mito também, viu, Mayra? Mais ou menos. Mas, assim, no meu ponto de vista, mais ou menos. O que Saja está dizendo é, na hora que ela fala que ela quer sair da posição de rebaixamento, é que ela não quer ser humilhada, ela não quer se sentir inferior, não Ela quer quer se sair sentir digna, empoderada. porque ela está recebendo para fazer sexo. Agora o que ela vai fazer quer é dizer, problema não tem dela. nada demais eu receber por fazer sexo. Ou Passa, receber, não receber, ou fazer embaixo do... Não passa eu interessa acho, isso. por a gente construir isso na sociedade, que o próprio homem construiu com a sociedade machista, que coloca a mulher numa posição inferior, que se a mulher resolver que ela vai fazer sexo por dinheiro, que ela faça, mas ela não precisa estar numa posição de rebaixamento. mas Ela eu não quero- precisa ser vista como Claro. coisa. Como Ela ela falou, pode sentir dignidade orgulho do que ela buscar, falou. entendeu? Eu quero trazer agora para o homem. Agora vamos. sim. Vamos. Então vamos falar. vamos. Não é esse, E a mulher não é que cabeça compra de o homem, serviço do esse homem. programa Pois não é é, cabeça vamos de lá. homem. E a Tá. mulher que compra o serviço do Maiara, homem é o homem que compra o é- serviço do E que homem. não é de hoje. E o homem que compra o Haviam serviço do homem. prostitutos também na antiguidade. Na antiguidade. Haviam na Idade Média. Então, As caravelas, os enrabadiços. então vamos lá. Não vamos trazer a Marinha para esse... Sim, então eu vou colocar aqui uma questão, apesar do horário do programa. Tá. Um tempo atrás eu conversando com uma pessoa da área de saúde, depois conversando com uma outra pessoa acerca de uma pesquisa que foi feita em São Paulo. Por que que existe tanto travesti? A maioria dos travestis não são contratados por mulheres, são contratados por homens. E não são contratados por homens porque, desculpem o horário, mas porque, digamos assim, eles querem penetrar os homens, mas porque eles querem ser penetrados. E eles não se veem como homossexuais, não se veem gostando de homens, mas eles não tipos. aceitam ter penetração pela mulher, mas de igual para igual. Eu tô aqui, ó, com ser superior igual a mim. Ah, gente, me poupe. Um prostituindo o outro, comprando o outro, e aí como é que fica? E a mulher que vai lá e contrata o garoto de programa, como é que o homem vê isso? Muito bom, esse ponto de vista que deve ser explorado. Vamos lá, O meninos, homem microfone. pode fazer. E quando a mulher faz? Ah, Como é que então a fica? questão é outra. Menino, microfone.
microfone é de vocês, agora eu vou me calar. Se o filho, por exemplo, o filho contrata uma garota do programa, o pai vai dizer, meu filho é bacana. E se a filha contratar um garoto? Aí, com minha filha, não. Ah, qual é, cara? Olha lá. Pra mim, eu acho que é tudo muito parecido. você. Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que você nasceu e você já tem um quarto azul ou um quarto rosa, já implica verdade. diferença. Então, desde cedo, você já está sendo tratado de forma diferente, criado de forma diferente, se você tem uma genitália Verdade. masculina ou feminina. Não, Então, e aí vamos isso é colocar uma outra complicadíssimo. coisa, Cal, que eu quero que você trate um dia desse. Diga. Os que nascem hermafroditas terão direito de ser ou não? Isso é para um outro ponto. Lá. até a intervenção cirúrgica, né? Que fazem a revelia. Exato. Bom, o que eu estou pensando aqui? Eu estou imaginando coisas do tipo, já que a prostituição masculina, o nosso tema, imaginemos assim, o rapaz que aceita o tênis ou uma roupa de marca de uma dondoca para poder deitar com ela de vez em Gigolô quando. antigo conhecido. É um menininho, mas ela quer uma diversão e ele funciona como brinquedinho e leva para festas e faz uma viagem. E aquele outro que dentro de um âmbito virtual, de um contexto cibernético, vai tirar a roupa para quem vai pagar com cartão de crédito, porque existe a prostituição virtual, né? E tantas outras modalidades num mundo tão complexo como é esse, e numa atualidade cheia de possibilidades, de diversidades. Como é que a gente vê isso também? Né? Como é que a gente vê esse prostituto masculino que faz coisas e que meio que eufemicamente não são vistas como prostituição, digamos. Olha, assim. Porque o homem contra a mulher é desqualificação, quando o homem não tem desqualificação. Ou seja, então não tem rebaixamento nem engrandecimento. É a mesma coisa, tem que tratar, e é por isso que eu disse desde o início. Olha, eu não estou. Para mim, a palavra prostituta tem um significado muito particular, próprio, e eu acho que isso não é propriamente uma questão moral, na medida em que as pessoas. É uma questão de mercado e de subjugação do outro, de rebaixamento da pessoa. E que isso causa. Agora, se a pessoa quer, não quer, isso daí, se a pessoa quer, é problema dela. Agora, isso daí não vai tirar o nome da palavra prostituta. Mas nem pra do você, rebaixamento, isso entendeu? não significa prostituta porque tá num outro significado. Ah, O seu o- significado pessoal é que a prostituição, ela pressupõe um rebaixamento. Se houve o que... Da pessoa. Da E pessoa. pessoa não pode. Não pode, não. Teoricamente, a palavra pessoa não deve ser usada para outro fim que não seja ela própria. Você entende? Por exemplo, então não se pode usar o corpo de uma pessoa para outra coisa, para outro fim, que não seja aquilo que a relação Mesmo que ela propõe. escolha, Sérgio. A escolha é essa. Sim, a escolha por ser. Polícia Quando bandido, existe polícia escolha, não assassino. existe prostituição. Ela não está se sentindo rebaixada. Não está se sentindo rebaixada. Então, pra ele não tem problema. Ao ver dele, isso não é prostituição. Prostituição é só vive quando há disso, rebaixamento. É o ganha-pão dela, ela recebe dinheiro por isso, ela escolheu isso, ela quer isso, então isso não seria prostituição para você. Isso daí, não, eu não chamaria Entendi. isso, porque eu acho que Entendi, rebaixamento, ou isso. seja, a palavra prostituta, veja bem, se a pessoa ganhou a vida, se ela fez isso, se ela é puta, se ela é mãe, isso não me interessa. O que me interessa é, eu sou contra a qualquer tipo de rebaixamento da pessoa, quer seja moral, profissional, sexual, Qual a tudo profissão isso dele pra mim ou dela, significa prostituição. Ságia, Uma coisa, qual o nome da profissão? antes Qual o dele- nome da não sei. profissão? Ela vai dizer assim, olha, eu vivo isso, eu alimento meus filhos com isso. Aí você, o que é que você faz? Você diz o quê? Ela é profissional do sexo, ela pode dizer o que É ela um quiser. outro eufemismo. Ela pode dizer o que ela quiser. Mas vocês estão Porque não colocando... me interessa saber isso. O que me interessa é o seguinte, eu quero saber se existe uma relação de subjugação. De poder. De poder. Se a pessoa está rebaixada. E Olha, se ela vou- está rebaixada, ou seja, o corpo da prostituta vira, como eu estava falando naquele, vira Uma denúncia, Uma denúncia. vira denúncia. Ou quando vira denúncia. Quando vira denúncia. E também a palavra que eu acho que é fundamental é o desprezo que um é do outro. Porque quando não existe pessoa ali, existe apenas uma pessoa que está subjugada pelo dinheiro. Então, uma pessoa que não tem condição de conquistar outra pessoa, de criar uma relação, de uma inter-relação para... Então, eu não sei o que é. Olha, eu queria fazer uma intervenção aqui.
Cal fez uma colocação importante. O que eu estou vendo é que coisas que sempre existiram na humanidade, elas estão ganhando uma dimensão que agora é a dimensão cibernética também. Tá? Na verdade, sempre houve uma troca de sexo por alguma coisa. Como eu estava falando aqui no início, até entre os chimpanzés isso acontece. Uma bananinha, né? Uma bananinha, um alface, pedaço uma- de carne, aham. etc. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: uma pessoa pode escolher ser prostituto ou prostituta. É um problema pessoal. Ele vai enfrentar o problema social, quer queira, quer não, porque existe uma sociedade. Agora, também precisamos ver se, psicologicamente, essas pessoas estarão nessa alegria, nessa felicidade e nessa inteireza toda. Para isso, seriam necessários alguns estudos que eu ainda não vi. Nos casos que eu atendi, haviam problemas, mas eu também posso não ter atendido casos em que não havia um problema. Pois é, rapidinho. Estamos chegando ao final, 1 minuto para cada, para a gente poder fechar. Quer deixar alguma mensagem, Saja? Olha, o escravo é aquele que não é dono do seu tempo nem do seu corpo. Então, eu noto que em qualquer posição onde o homem esteja sendo subjugado, Independente do nome que isso tenha. do nome que isso tenha, o nome que eu dou é prostituição nesse sentido, né, da palavra. Me ocorre dizer que a nossa luta é para que todas as pessoas sejam tratadas como pessoas. Entende? O que essas pessoas vão fazer, isto não me interessa. Porque as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, quando elas quiserem, onde elas quiserem. Quando não houver rebaixamento, o mundo será outro. Você entende? Por exemplo, então, qualquer momento onde as pessoas estejam... porque é homem, porque é mulher, essas coisas todas, isso para mim não pode continuar. Saja. Ou Saja não, Cal. De novo? Eu olhei pra Cal e falei Saja. Cal. Eu me lembrei de um filme chamado Quatro Lunas. É um filme, se não me engano, espanhol, que fala sobre 4 histórias, 4 lunas, o título. 4 histórias, sendo que uma dessas histórias é de um homem, um homem mais velho, talvez com seus 65 a 70 anos, que tem uma esposa, tem uma vida absolutamente, entre aspas, normal, é um estudioso, é um intelectual, é um professor universitário na área da poesia, da literatura, e ele sente necessidade de procurar, digamos, sexo Fora com do outros casamento. homens, digamos, seria uma prestação de um serviço sexual mediante uma contrapartida pecuniária. Gostou? Gostei do eufemismo, brilhante. Muito bem. Então ele tem, e ele encontra um homem, um rapaz, e eles combinam um preço para fazerem sexo, e o cara diz: eu não sou homossexual, eu vou fazer sexo com você, e por favor, não beije minha boca, porque eu preciso de dinheiro para sair e cruzar a fronteira e morar nos Estados Unidos. Minha esposa e meu filho já estão lá e esperam por mim. Eu amo minha mulher, eu amo meu filho, mas eu vendo serviço sexual para poder conseguir juntar dinheiro e fazer essa travessia. E eles combinam um preço e eles fazem sexo, e depois surge algo que parece uma amizade entre os dois por conta disso. Sempre complica. Mas depois eles se afastam, logicamente, e ele vai ter a vida normal dele com a esposa dele, né, uma senhora também, e vivem absolutamente normais. Digamos, aquela ideia do que é uma família normal, do que é um casamento normal. Então essa pessoa tinha uma relação, mas tinha essa necessidade satisfeita através de sexo, né, de sexo pago. Então é uma coisa muito complexa, Mayara. Eu acho que a gente precisaria de mais tempo para desenvolver. Outro dia, acho que vale até um novo programa. Vale, diva lá. Pois é, e eu satisfeito que aqui uma simples mosquinha junto dessas duas águias, Tá. me E eu nem sinto tão conta. deslocado. É Eu você, quero né? deixar. Não, ela é uma deusa. Eu quero me deixar. Não é uma águia, é uma deusa. Você não é deusa, a gente está acima de tudo. Eu estou Não, falando eu tô apenas aqui dos homens, de tá? igual. Eu quero deixar o meu abraço para todos vocês e achei ótimo, aprendi muito, claro, com os meus mestres
e vou ampliar muito mais a minha capacidade de analisar. Diga o meu repertório. Obrigado. Quero mandar um beijo para todos, agradecer a minha equipe, agradecer aos meus convidados, agradecer aos meus ouvintes. Hoje tivemos um problema técnico aqui na rádio, mas fiquei feliz aqui com o Peso Pesado, que acabou de mandar uma mensagem. Por mais, só escuto a rádio pela internet. Hoje fiquei órfão. Um beijo grande, amo vocês. Semana que vem a gente começa com a série O Homem e o Sexo, um fortalecimento do Novembro Azul. Mulheres, vamos cuidar dos nossos homens. Homens, cuidem da sua saúde. Não é só por você, é pela sua família. Um beijo, fui!